Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre os perfis de escoamento na ventilação geral. Eu trouxe inicialmente um esquema genérico de uma instalação de ventilação geral que usa tanto o insuflamento quanto a exaustão mecânicas. Conforme nós vimos no vídeo anterior, nós podemos ter apenas o insuflamento mecânico e tiragem natural, nós podemos ter a exaustão mecânica e insuflamento natural, ou esses dois mecanismos sendo realizados por equipamentos, e aqui está um esquema geral desse tipo. Então nós temos aqui numa vista de planta a instalação. Vejam que nas paredes nós temos alguns exaustores que vão fazer a retirada do ar ambiente para o ar externo, para o ambiente externo, e para insuflamento nós temos um ventilador aqui. Vejam que, conforme citado no vídeo anterior, a gente consegue ter um sistema de filtragem, de limpeza e, portanto, um melhor controle da qualidade do ar em termos de pureza que será ventilado, que não ocorreria se não houvesse o ventilador para insuflar o ar interior. E essa tomada de ar também ela pode ser feita de um ambiente distante desse recinto, se o ambiente vizinho aqui estiver contaminado, as condições não estiverem adequadas. Então a gente vai ter um sistema de dutos, nesse caso, não apenas um bocal de entrada, mas um sistema de dutos, e os bocais de insuflamento espalhados ao longo do recinto. É importante destacar, a gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho mais à frente, em vídeos futuros, só para destacar aqui que o diâmetro vai reduzindo, exatamente porque a vazão na seção transversal de cada trecho desse também vai reduzindo, e quando a gente especifica ou projeta um sistema desse, a gente busca manter a velocidade constante. Por isso, então, o diâmetro vai sendo reduzido. A pressão interna, que é a pressão do recinto, ela pode ser tanto maior quanto menor ou igual à pressão externa. Isso depende muito das condições e do que se busca com esse tipo de ventilação. E o que nós vamos dar uma ênfase um pouquinho maior nesse vídeo é sobre os perfis de escoamento, ou seja, como é que o ar se movimenta, quais são os caminhos preferenciais do ar no interior desses recintos, desses ambientes ventilados. É importante ressaltar que para um conhecimento exato ou um pouquinho mais próximo do que é verdadeiro, hoje nós podemos lançar mão das simulações computacionais. Então fica relativamente mais fácil da gente perceber onde o ar vai passar, quais serão as zonas mortas, ou seja, aquelas zonas onde vai haver uma pequena circulação ou uma recirculação, os redemoinhos ou os vórtices. Com a simulação computacional isso fica bastante facilitado, como mostrado inclusive no vídeo em que falamos sobre ventilação natural. Mas nesse vídeo aqui eu trouxe algumas imagens do livro de ventilação industrial e controle da poluição, que nos dão pelo menos dicas iniciais em função ou a partir do conhecimento acumulado ao longo do tempo. É importante ressaltar que os perfis eles são muito qualitativos, porque nós não temos equações ou soluções analíticas para determinar o escoamento. Então isso pode ser feito ou de forma experimental ou de forma computacional. O objetivo aqui desse vídeo então é mostrar algumas possibilidades qualitativas do tipo de escoamento e algumas boas práticas de conhecimento já acumulado ao longo do tempo. Nessa primeira imagem a gente tem aqui três condições. Todas as condições o ar está entrando pela parede, e em algumas condições aqui a gente tem saída pelo teto. Então nas condições de cima a gente tem ar pela parede e saída pelo teto, e nesses três de baixo a gente tem ar entrando na parede e saindo pela parede também. Essa coluna aqui a gente tem uma ventilação deficiente, uma entrada deficiente. Nessa coluna a gente tem uma condição um pouco melhor, mais regular, e nessa condição aqui nós temos uma boa condição de ventilação se comparado
às anteriores. Então, ressaltando aqui, detalhando rapidamente cada uma, aqui a gente vai ter o que se chama de curto-circuito. Veja então que o ar vai entrar aqui, ele vai ser direcionado muito rapidamente para a saída, gerando uma zona morta muito grande nesse espaço. Então parte do ambiente vai ser ventilado, mas boa parte não vai ser ventilado. Esse esquema ele vai se repetir aqui, vejam só, mas vejam que o curto-circuito aqui está um pouquinho menor, o alcance está um pouco maior, e esse alcance pode ser feito inclusive pelos direcionadores. Isso aqui pode ser um basculante, uma veneziana. Então, com esses dispositivos é possível a gente conseguir, mas vejam que se a gente tem entrada em apenas um dos lados, sempre vai ter uma zona morta, independentemente do lado que for. Do lado oposto a gente vai ter uma deficiência. Então, o ideal aqui é que nós tivéssemos pelo menos duas aberturas, e aqui a gente está com uma exaustão mecânica e a ventilação e um insuflamento natural. Então, se nós tivéssemos duas aberturas, certamente nós conseguiríamos um efeito melhor. Aqui a gente tem também a exaustão mecânica no teto, contudo nós temos uma ventilação que não é natural, um insuflamento mecânico também, e com isso com esse duto, a gente consegue distribuir melhor e alcançar outras regiões que nas condições anteriores não eram alcançadas. Do lado de baixo aqui, entrando e saindo nas paredes, aqui também a gente não vai ter um curto-circuito, mas vai ter um direcionamento muito direto, porque estão em paredes opostas. Então esse ar vai entrar aqui, ele não vai ter uma tendência a se espalhar, mas ele vai buscar sempre uma região de menor pressão. E se essa posição estiver muito alinhada com a região de entrada, tanto em altura quanto em paredes opostas, então nós vamos ter uma corrente bastante preferencial aqui nesse sentido, o que vai afunilar bastante o escoamento. Aqui melhora um pouco, porque a gente continua com a exaustão mecânica, insuflamento natural, mas pelo menos não são em paredes opostas, mas são paredes que estão perpendiculares entre si, ou a 90 graus entre si. Então aqui a gente causa um movimento maior, não vai ter um direcionamento tão direto, o fluido ele vai ser forçado a mudar de direção, e com isso ele muda toda a sua dinâmica, promovendo então melhor ventilação. E finalmente, com o insuflamento mecânico e o uso de dutos, uma melhor distribuição, conforme dito no caso anterior, a gente também vai ter um melhor resultado. Aqui só para mostrar mais algumas posições, entrada e saída na mesma parede. Vejam então aqui a gente vai ter um grande curto-circuito, uma região muito não assistida, não ventilada, então bem ruim nesse caso. Aqui já melhorou, parede oposta, apesar que no caso anterior a gente viu que o ideal é que esse ventilador estivesse aqui e mais entradas, né? Isso é importante porque o escoamento que entra aqui ele vai tender a sair por essa parede. Essa região pode ficar um pouquinho deficitária, mas se nós tivéssemos uma abertura aqui também, a gente consegue uma uniformidade maior do escoamento. É importante ressaltar que muitas vezes essas aberturas não são feitas pela própria impossibilidade. Talvez aqui tem uma máquina, então assim, cada caso é um caso. Aqui são, como eu disse, princípios gerais e conceituais. E sempre a ventilação, a exaustão mecânica em conjunto com o insuflamento mecânico, essa conjugação sempre vai dar um melhor resultado se comparado às anteriores, mas como dito também no vídeo anterior, ela é mais custosa porque a gente vai ter mais equipamentos. Mas melhor do que essas condições, uma entrada bem localizada, seria aquela condição onde nós temos um pleno. Um pleno é caracterizado por essa região aqui de um maior diâmetro, de uma área transversal de escoamento maior. As velocidades são menores, mas nós temos um volume acumulado ali muito grande, e por isso então nós temos uma distribuição um pouquinho mais uniforme. A distribuição não está concentrada a partir de uma região pequena e localizada. Ela está melhor distribuída, mais bem distribuída, seja na direção vertical, seja na direção no plano horizontal aqui, inferior, vejam só, ou no plano horizontal, mas na região superior. Essas configurações com pleno, ela tem a desvantagem de ocupar mais espaço, naturalmente, e esteticamente ela pode provocar um choque maior. Então, se a parte estética
é um fator importante. Então é óbvio que aí a gente tem que pesar o custo e o benefício. Ele vai ocupar mais espaço. O pé direito normalmente, especialmente para essa condição do pleno aqui na região superior, ele tende a reduzir o pé direito. Nessa condição superior aqui, vertical, ou até mesmo no piso, a gente vai ter dificuldades porque a gente não vai colocar equipamentos e máquinas ali, passagem de pessoas. Então são restrições que existem naturalmente, mas que dependendo da solução pode ser uma boa opção para melhorar a ventilação se o espaço não é um problema. E finalmente eu trouxe aqui uma carta, uma figura com bastante informação. Eu vou passar rapidamente, pelo menos em algumas delas, mas ela traz aqui, e você, se for o caso, pode pausar o vídeo e analisar com bastante calma cada uma. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, mas só para ressaltar, e que com esse slide eu já estou finalizando, nós temos o ar insuflado e aqui diversas condições. Aqui é a descrição das condições e aqui o escoamento típico, considerando escoamento de ar quente e escoamento de ar frio. Lembrando que o ar quente sempre vai tender a subir. Em que condição que a gente insufla ar quente? Naturalmente em condições de inverno. A gente tem que pensar que, talvez aqui no Brasil isso não seja tão comum, mas nós temos lugares onde as temperaturas ambientes são extremamente baixas, então a climatização, inclusive, é feita com insuflamento de ar a temperaturas mais elevadas. Normalmente, para a nossa realidade aqui, a gente usa ar frio ou ar a temperatura ambiente. E lembrando que o ar frio, então, se ele estiver mais frio que o ambiente, ele sempre vai tender a ter a ocupar as regiões mais baixas, porque ele vai estar com a massa específica maior. À medida que ele se aquece, sua massa específica reduz, ele fica mais leve, entre aspas, então ele vai tender a subir. Por isso, então, vejam só, alimentação de baixo para cima, se o ar é quente, a gente vai ter esse perfil aqui bem afunilado, ele entra e já vai querer sair rapidamente, porque ele já está com a massa específica bem baixa, ele já tem a sua a energia aqui, a sua inércia do escoamento já é para cima, porque ele está sendo insuflado de baixo para cima. Então vejam que não é uma configuração interessante. Agora, de baixo para cima é legal se a gente está trabalhando com ar frio, temperatura mais baixa. Por quê? Ele não vai ter essa tendência de subir tão rapidamente, porque a sua tendência natural é ocupar as regiões mais baixas, exatamente por estar a uma temperatura inferior à temperatura local. Ele vai subir, porque ele já tem a sua quantidade de movimento, a sua energia, a sua inércia de escoamento, mas ele vai tender a subir mais lentamente, porque por um lado a gente vai ter a velocidade no insuflamento, que não é tão elevada, a gente vai falar sobre isso, mas ele vai ter a sua quantidade de movimento em função da sua velocidade ascendente, e ele vai ter a tendência de permanecer nas regiões mais baixas em função da sua temperatura mais baixa. Então, com esse balanço, vejam que nós temos um efeito de uma melhor distribuição de ar, uma melhor ventilação. E aqui a gente tem diversas outras condições. Então, lateralmente, vejam só, entra por aqui, sai por aqui. A gente vai tender a ter uma zona morta aqui, se o ar é quente, porque, de novo, ele vai tender a subir. Nesse caso aqui, essa zona morta já não existe, ela é bastante reduzida, porque o ar entra aqui, ele vai tender a permanecer aqui em função, pelo fato de estar temperaturas mais baixas. E a partir do momento que ele vai aquecendo e a quantidade de movimento aqui, nesse sentido, ele já vai tender a ocupar todo o espaço, ele já faz esse movimento ascendente aqui, mas ventilando melhor. Transversalmente, da mesma forma, o ar aquecido ele vai tender a fazer um curto-circuito, o ar mais frio ele vai ocupar aqui, mas vejam que aqui a gente vai ter uma zona morta. Então, em linhas gerais, para resumir e não ficar analisando figura a figura que você pode fazer com o vídeo pausado, ar quente, preferencialmente, a gente deve insuflar de cima para baixo, porque o ar quente ele vai tender a subir. Vejam só, vamos pegar só um exemplo aqui. O ar quente entrando por cima, ele vai tender a subir, ele vai descer pela sua quantidade de movimento, mas ele vai ter uma tendência de subir por estar aquecido.
Então ele ocupa melhor o espaço. E ar frio, por outro lado, o ideal é que a gente faça o insuflamento pelo lado inferior, pela parte de baixo do recinto, e faça a sucção pelo lado de cima, exatamente para que ele possa preencher todo o espaço aqui disponível. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo bem simples, que teve como objetivo mostrar algumas possibilidades, ressaltando que essas são informações qualitativas, que para um estudo detalhado, bem específico, o ideal seria que nós lançássemos mão de uma simulação computacional ou de um conhecimento prévio já construído ao longo do tempo. De qualquer forma, eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.